Olá, meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar com vocês novamente e compartilhar um pouco da palavra de Deus, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesse momento aí de pandemia, e quero aqui expressar a minha saudade de todos novamente. Já é um período longo, né, que a gente não se vê assim pessoalmente, mas tenho certeza de que Deus tem cuidado de nós e por isso a gente permanece alegre, né? Antes de compartilhar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Graças te damos, ó Deus, por esse momento e te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra ela continue sendo luz para os nossos caminhos e que nesse momento, ó Pai, a Tua luz possa entrar em nossa mente, nosso coração e tirar toda a treva e tirar toda a dificuldade, problema que nós estamos passando. E que essa luz, ó Pai, continue brilhando para que a gente continue percebendo o Seu amor e o Seu cuidado conosco. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e que a gente possa usar essa palavra da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de um texto que ele é conhecido, de um personagem que também é conhecido, embora não se tenha muitas passagens sobre ele, mas que um personagem que ele tem uma importância muito grande. Semana passada nós estivemos comemorando a Páscoa, né? E há exato 8 dias da Páscoa, né, que nós estamos, depois da Páscoa, existe um relato muito interessante na Bíblia. A gente sabe que após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus apareceu algumas vezes, né, não só para os discípulos, mas com outras pessoas também, como Maria Madalena, com os próprios discípulos no caminho de Emaús, e tantas outras vezes que nós podemos ver na Bíblia. Inclusive alguns historiadores falam que as aparições dele podem ter sido ainda muito mais do que é relatado na própria palavra. Mas uma dessas aparições me chama muita atenção porque ela destaca um personagem, e esse personagem ele acaba ficando um pouco marcado por uma característica que aparentemente ela é só negativa. Então eu queria ler esse texto com os irmãos para que a gente relembrasse um pouco da história desse personagem e a gente pudesse também perceber que ele, apesar de em um determinado momento ter tido uma atitude um pouco negativa, ele também nos ensinou em outros momentos a ser um discípulo e um servo ainda melhor. O texto que eu quero ler com os irmãos está em João capítulo 20, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29. João 20, de 24 até 29. A palavra diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos. E Tomé veio com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Tomé, nessa passagem, ele fica marcado como aquele que duvidou, aquele discípulo que ficou conhecido pela sua característica de dúvida, né? E se a gente fizer uma pesquisa rápida sobre a vida de Tomé, a gente vai perceber que a vida de Tomé não se resumiu a esse episódio em si. Mas antes de a gente entrar nos pontos aqui que eu quero trazer para os irmãos, eu quero trazer algumas curiosidades sobre Tomé. E a principal curiosidade sobre Tomé é justamente como ele é chamado nessa passagem. No início do versículo 24, Tomé é chamado de Dídimo. E quando a gente procura o significado dessa palavra dídimo, a gente vai descobrir que no grego dídimo significa gêmeo ou muito semelhante.
E o que isso traz de ensinamento para nós? Tomé era considerado o dídimo, ou o gêmeo, ou o semelhante, porque alguns historiadores relatam que Tomé era uma pessoa que tinha a aparência física muito parecida com a de Jesus. Então, por isso desse nome, o dídimo. Então, o que isso já me chamou de atenção? O fato de que Tomé, pelo fato de ser considerado muito parecido com Jesus, em alguns momentos, acredito eu, que ele possivelmente tinha receio de em alguns lugares estar com Jesus e ser perseguido e até sofrer violência por essa questão física, né, de parecer com Jesus. Então já fica aí um destaque, porque que às vezes então Tomé poderia ter tido essa atitude. E por que não se tem tantos relatos sobre Tomé? Acredito eu que ele ficava um pouco restringido, e ele ficava um pouco constrangido de não se manifestar tanto, para que ele não fosse assim então fosse confundido com Jesus. Mas então a gente costuma ver as crianças nascendo e recebendo o nome de todos os apóstolos, né? De João, Filipe, Mateus, Marcos, Lucas, menos de Tomé, justamente por essa característica dele de ser considerado o incrédulo. Mas, como eu disse para os irmãos, Tomé tem outras características que eu quero apresentar para vocês. E a gente vai precisar um pouco de fazer a leitura de alguns textos aí na Bíblia. A primeira característica que eu quero trazer para os irmãos é que Tomé foi um homem de valor, né? E aonde a gente percebe isso? Livro de João, né, no capítulo 11, no versículo 16. João 11, versículos 16, diz o seguinte: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Essa passagem aqui é interessante porque quando que aconteceu isso? Jesus estava indo para Betânia para poder fazer a ressurreição de Lázaro, né? O seu grande amigo havia morrido, Jesus estava muito triste, e ele então vai até Betânia para poder atender a um pedido e atender e ver, né, um grande amigo que ele tinha. E aí o que acontece? Betânia ficava muito próxima a Jerusalém, e nessa época eles já haviam decidido que Jesus deveria morrer. Então quando Tomé fica sabendo que Jesus vai até Betânia, ele fica preocupado, porque ele sabia que Jesus poderia morrer naquele momento. Então a primeira coisa que ele faz é: olha pessoal, né, aos discípulos, vamos com Jesus para que a gente possa morrer com ele ali. Isso é uma atitude de muita coragem, né? Não é uma atitude de uma pessoa que é totalmente incrédula, né? Ou como a gente costuma ver, de uma pessoa que é considerada somente como incrédulo. Então ele fala para os discípulos: vamos para que a gente possa morrer com ele. E aí ele nos deixa já um ensinamento, né? A gente está nessa pandemia, a gente está vivendo esse momento de dificuldade, e aí ele deixa um valor muito interessante para nós. Será que a gente tem esse amor, e será que a gente teria essa coragem no momento de dificuldade, de seguir a Jesus e dar a sua vida por ele, né? Tomé, aqui no caso, queria então e tomou essa atitude de se colocar à disposição para morrer junto com o seu mestre, né? Então aí o primeiro ponto que eu vejo de muito importante na vida de Tomé. Ele era um homem de valor. O segundo ponto: Tomé não tinha medo de tirar suas dúvidas ou de buscar a verdade. Onde é que a gente consegue perceber isso? Novamente no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 4. Jesus, né, se apresenta aos discípulos, e aí ele diz: E vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé, sem pensar, sem duvidar de nada, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí Jesus responde de uma forma muito bonita e de uma forma muito conhecida, né? E que é um ensinamento para nós também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Se não fosse essa pergunta de Tomé, nós não conheceríamos esse texto.
E essa dúvida dele não seria sanada. Como é que ele iria seguir Jesus se ele não sabia para onde Jesus estava indo, né? Então a ideia é que a gente então perceba que nós temos essa liberdade de buscar em Jesus, buscar em Deus todas as nossas dúvidas. Buscar na sua palavra, em oração, saber o que Jesus quer para a nossa vida, para que a gente possa conhecer o verdadeiro caminho. Então, Tomé nos ensina que a gente não tem que ter medo em buscar a verdade, né? E essa verdade é somente Jesus. E que a gente pode pedir a explicação, que a gente com certeza irá encontrar a explicação correta. O próximo ponto da vida de Tomé é que ele foi incrédulo, né? Em um determinado momento ele foi incrédulo. E onde que está escrito isso? Novamente lá no Evangelho, aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 25, né? Que diz o seguinte: os discípulos, né, disseram então que Jesus tinha aparecido, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Embora aqui seja um momento de incredulidade, a gente também pode olhar esse momento por uma outra visão. Qual seria essa visão? Além de reconhecer fisicamente a necessidade de reconhecer fisicamente Jesus, Tomé, naquele momento, ele tinha uma necessidade de reconhecer as chagas, os ferimentos de Jesus. E isso mostra para nós que Tomé ali fazia um reconhecimento, não só fisicamente, mas em que ele queria reconhecer a Jesus Cristo pelo fato do amor, pelo fato de Jesus ter demonstrado através do seu sacrifício o amor. E isso nos ensina que o amor é uma ação, né? Jesus tomou essa atitude de morrer na cruz por nós. Então, Tomé não queria reconhecer Jesus mais única e exclusivamente pela sua fisionomia, mas ele queria também reconhecer Jesus pelas suas chagas. E através das suas chagas, ele reconhecia Jesus como aquele que morreu por nós, né? E aí, depois que ele tem esse reconhecimento, Tomé faz a mais bonita de todas as profissões de fé que nós temos no Novo Testamento, em que ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então, naquele momento, Tomé ali declarava que reconhecia Jesus Cristo pelas suas chagas, pelas suas feridas e ainda mais pela sua demonstração de amor. Então, Tomé foi no primeiro momento incrédulo, mas eu também consigo perceber que ele estava querendo reconhecer Jesus através do sacrifício que Jesus fez por nós. E depois, a gente seguindo um pouco mais à frente, no capítulo 21, vem a última característica que eu vejo muito importante na vida de Tomé, é que Tomé amadureceu a sua fé. E aonde que eu percebo isso? No Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Esse aqui é o momento em que Jesus aparece para os discípulos, né? Ele aparece para 7 discípulos que estavam no barco. E na sequência desse capítulo, aqui tem a instituição da igreja através da vida de Pedro. Então, por que eu vejo que Tomé amadureceu? Porque Tomé estava com Pedro. E a partir desse momento, então, Tomé, depois de passar por aquele momento de incredulidade e de reconhecimento de Jesus através das suas chagas e através do seu amor, Tomé, então, decide e ele segue aquilo que seria a sua trajetória de anunciar Jesus às outras pessoas. E Tomé, acabou sendo reconhecido também por um grande pregador da palavra. E aí os relatos históricos dizem que ele se direcionou muito para a Índia e para a Síria e provavelmente morreu na Índia dentro de uma caverna orando ao Senhor. Então, a vida de Tomé não se resume só à incredulidade. A vida de Tomé nos mostra que mesmo diante de um momento em que a gente possa até ter essa dúvida,
mas que a gente não deve jamais se esquecer do sacrifício maior de Jesus Cristo por nós. E, em contrapartida, anunciar esse sacrifício, esse amor às outras pessoas. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer Jesus Cristo como essa figura que pode salvar e modificar a vida das pessoas. Então, esse eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa a respeito de um personagem que não é muito falado, mas de um personagem que tem uma importância muito grande. Amém? Quero orar com os irmãos para que a gente possa finalizar essa devocional. Pai, muito obrigado pela vida de Tomé, muito obrigado pela vida desse discípulo em que a gente tem a oportunidade de aprender sobre Ti. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sempre a oportunidade, ó Pai, de pregar e levar o Teu amor às outras pessoas. E que jamais, ó Pai, a gente fique preso à incredulidade. Mesmo quando a dúvida vier, ó Pai, a gente jamais perca o foco de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos pelo Seu cuidado, pelo Seu amor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.